Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento com Deus. Nesse momento nós teremos a nossa meditação. É o momento em que nós fazemos uma pequena pausa dentro da rotina do nosso dia e nos alimentamos espiritualmente da presença de Deus por meio do estudo da sua palavra. Nós meditamos em um tema juntamente com um texto bíblico e ali tiramos e abstraímos algumas aplicações e reflexões a respeito da nossa vida e daquilo que Deus quer nos ensinar. Bom, sem muitas delongas, eu quero convidar você a, junto a mim, buscarmos a presença de Deus em oração e logo em seguida nós refletirmos juntos na palavra de Deus, na meditação. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de buscar a tua presença. Que nessa ocasião, nosso Pai, você possa nos impressionar com a tua palavra mais uma vez e o teu Santo Espírito traga luz à tua palavra para que assim a gente possa chegar à devida conclusão que o Senhor deseja para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, fique conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é E se? Com certeza você já deve ter feito várias conjecturas, ou seja, pensado nas infinitas possibilidades do que você poderia ter vivido acerca de algumas coisas. A gente sempre, quando pensa dessa forma, a gente inicia o pensamento com essas duas palavrinhas, né? E se? E se fosse assim? E o que aconteceria se acontecesse assim? Bom, eu quero convidar você a, junto a mim, ler o texto para a nossa reflexão, que vai trazer mais luz às nossas reflexões e meditação. Nosso texto está no livro de Gênesis, capítulo 11, o versículo é o 31, que diz assim, ó. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Aqui mostra o início, de certo modo, da jornada de uma família que decidiu ali abandonar a grande cidade de Ur dos caldeus. A cidade de Ur era uma cidade bastante influente, pois era um ponto comercial estratégico onde muitas nações se reuniam ali, ou seja, quem queria prosperar, quem queria crescer financeiramente na vida, né, quem queria status e posições, procuravam cidades como essa para poder ali ter domicílio, né, morar e ali prosperar. Mas aí um ponto interessante. Tera, como patriarca da família, decidiu junto com os seus filhos e até mesmo com o seu sobrinho Ló, sair daquela cidade. Às vezes a gente fica pensando quais eram os motivos, o que fez com que Tera e sua família, juntamente ali com Abrão, ainda não tinha mudado o nome, saísse daquela cidade. E aí a gente poderia também refletir, e se eles não tivessem saído? Será que Deus teria chamado Abrão para o representar, para ser pai de uma grande nação, mesmo se Abraão tivesse continuado a permanecer naquela cidade? E aí a gente pode ir mais à frente. E se Abraão não aceita o chamado de Deus? O que seria da vida de Abraão? Será que ele continuaria a ser esse grande personagem que é hoje, ou ele seria esquecido e Deus iria levantar outra pessoa, outra família? Sabe o que é que a gente pode aprender com isso? É que não é saudável nós, de certo modo, instigarmos as infinitas possibilidades que tanto esses personagens poderiam ter vivido, como também nós. Muitas vezes, quando estamos decepcionados com alguma situação ou frustrados por não ter alcançado o resultado almejado, a gente fica se martirizando com essa pequena frase, com esse pequeno questionamento. E se? E se eu tivesse feito dessa forma? E se eu não tivesse tomado essa decisão? E se eu não tivesse avançado o sinal? E se eu não tivesse... E se? Tantos e se. Que, a bem na verdade, não agregam, não mudam, não podem transformar os resultados, apenas serve para uma única coisa: espinhar a nossa consciência, trazer angústia, trazer remorso. Sabe uma coisa bastante interessante que em rodas de conversas eu escuto bastante? É o seguinte questionamento: e se Judas não tivesse traído Jesus?
será que outro teria ocupado o seu lugar? Será que Jesus teria morrido na cruz? O plano da salvação, sim, iria se cumprir, independente se algum dos discípulos ou se Judas o tivesse traído. Algumas pessoas têm a ideia errada e equivocada de que Judas fez parte do plano da salvação, quando na verdade não foi isso. A Bíblia é bem clara ao dizer que do momento em que ele se retirou do ambiente da ceia do Senhor, Satanás se apossou do seu corpo. E naquela ocasião, as atitudes de Judas, ele estava fazendo aquilo porque estava sendo dominado pelo inimigo de Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que não era preciso Judas ou ninguém trair Jesus para que ele cumprisse aquilo que ele veio fazer na terra. Se você analisar, Jesus, ele já tinha sido, de certo modo, conduzido para a morte várias vezes. Mas a Bíblia, em todos os momentos, dizia, ainda não tinha chegado a hora. Ainda não tinha chegado a hora. E quando chegasse a hora, sim, ele verteria a sua vida em sacrifício por cada um de nós. O que eu quero dizer com isso é, não se preocupe, não se atemorize, não se angustie, não sofra com aquilo que já passou e nem com aquilo que poderá acontecer. O que a meditação de hoje quer chamar a nossa atenção é, viva o presente. Deus, ele tem planos maravilhosos para cada um de nós. O que cabe a cada um de nós é responder aos planos de Deus de maneira positiva, ou seja, viva um dia de cada vez, vivendo a vontade de Deus, vivendo em obediência ao Senhor. Que mesmo se a situação da vida não estiver indo de acordo com os planos que eu ou você desejávamos, tenha sempre uma coisa na sua consciência. Deus sabe o que é melhor e Ele está conduzindo a história da minha vida. A palavra de Deus fala de maneira bem clara, se referindo a Deus, que Ele é o Deus que levanta reis e destrona reis. É Ele que está no controle da história de todas as pessoas e nada acontece sem o seu aval. Se sua vida hoje não está da forma como você deseja, continue confiando em Deus, continue esperando em Deus, continue obedecendo a Deus de maneira positiva, assim como Abraão fez em todos os momentos, nos momentos felizes e nos momentos difíceis. Ou você acha que abandonar a família era uma decisão fácil? Ou você acha que levar o seu filho para o Monte Moriá para sacrificar era uma decisão fácil? Aprenda com Abraão, aprenda com todos os outros personagens, Maria, Paulo e todos os outros, que responderam de maneira positiva aquilo que estava diante deles. Ou seja, vivendo todos os dias os propósitos de Deus para eles. Chegamos ao fim de nossa meditação. Hoje nós falamos sobre o grande questionamento que muitas vezes atrapalha a nossa vida. E se que nós não façamos mais esse tipo de questionamento, mas ao invés de o que seria, que a gente possa dizer o seguinte, o que será? Pois nós vamos viver os sonhos de Deus para cada um de nós, tá certo? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez nós temos o nosso encontro com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.